Muita gente que acompanha o universo cripto já ouviu falar que o Bitcoin é uma fortaleza digital. A base dessa segurança seria a famosa regra dos 50%. Enquanto ninguém controlar a maior parte do poder da rede, tá tudo certo. Mas, e se essa fortaleza tiver uma rachadura? Uma falha sutil, que poucos conhecem, mas que pode colocar em risco um dos pilares do sistema. Hoje, a gente vai mergulhar no ataque de mineração egoísta, uma estratégia que desafia muito do que se pensava sobre a segurança do Bitcoin. E a pergunta que fica é essa: será que essa regra dos 50%, esse pilar da segurança do Bitcoin, é mesmo essa muralha toda que a gente imagina? A teoria é bem direta. Para trapacear, seria preciso ter mais da metade do poder de fogo. Mas a realidade é bem mais complexa. Existe uma estratégia que consegue dar a volta nessa regra. Para a gente entender essa ameaça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encontrar essa tal rachadura na fortaleza. Depois, a gente precisa entender as regras do jogo, o manual do minerador honesto. Aí sim, a gente entra na estratégia egoísta para ver como as regras são quebradas. Na sequência, vamos analisar a vantagem injusta que isso gera e, por fim, vamos ver se existe uma solução para esse problema todo. Então vamos lá. Primeira parte, a rachadura na fortaleza. E não, a gente não está falando daquele ataque de 50% que todo mundo já ouviu falar. O perigo que a gente vai ver aqui é muito mais discreto e, de certa forma, mais engenhoso. Antes de tudo, vamos lembrar o básico. O que é o ataque de 50%? Pensa na rede Bitcoin como uma grande democracia. Para uma decisão ser validada, ela precisa de mais da metade dos votos, que nesse caso é o poder computacional. A teoria diz que enquanto ninguém tiver essa maioria absoluta, o sistema é seguro. É a defesa pela força bruta. Pois é, mas e se houver uma brecha? Uma falha que permite a um minerador, um único participante, ganhar uma vantagem desleal sobre todos os outros. E o mais impressionante, usando bem menos da metade do poder da rede. É exatamente aqui que a nossa história começa a ficar bem mais interessante. Mas ok, para a gente entender a trapaça, primeiro a gente precisa saber como se joga limpo. Então, vamos para a seção 2, o Manual do Minerador Honesto. Como as coisas deveriam funcionar na rede Bitcoin. O minerador honesto segue um roteiro bem simples, com 3 regras básicas. Primeiro, ele trabalha duro para resolver o problema matemático e encontrar um novo bloco. Segundo, e muito importante, assim que ele encontra, a primeira coisa que faz é anunciar para todo mundo: achei, o bloco novo está aqui. E terceiro, ele sempre continua o trabalho a partir da corrente de blocos mais longa que existe na rede, a versão oficial da história. É um sistema baseado em transparência e consenso. E por que alguém seguiria essas regras? A resposta é simples: recompensa. O sistema foi desenhado para ser justo. Se o seu poder de mineração corresponde a 10% do total da rede, a ideia é que você receba, no fim das contas, 10% das recompensas. A honestidade, em teoria, é o caminho mais lucrativo. Certo. Agora que a gente já sabe como o jogo limpo funciona, vamos aprender a trapacear. Chegamos à terceira parte, a estratégia egoísta. É aqui que a gente vê como quebrar as regras pode, infelizmente, valer a pena. A diferença fundamental entre o honesto e o egoísta está logo no primeiro passo. O minerador honesto encontra um bloco e, na hora, publica para todo mundo ver. Já o minerador egoísta, ele encontra o bloco e fica quieto, guarda para si. Ele esconde a informação. Em vez de colaborar com a rede, ele começa a jogar um jogo particular. E o que ele faz com esse bloco secreto? Ele começa a construir uma segunda corrente de blocos, uma corrente privada só dele. Enquanto isso, o resto da rede, os mineradores honestos, continuam trabalhando na corrente pública, gastando energia e tempo, sem saber de nada. E aí, no momento certo, o egoísta revela a sua corrente secreta, que a essa altura já é mais longa. Como a regra de ouro do Bitcoin é sempre seguir a cadeia mais longa, a rede inteira é forçada a abandonar o trabalho honesto e a adotar a cadeia do atacante. Todo o esforço dos outros simplesmente vai para o lixo. Mas qual é a vantagem de fazer tudo isso? Por que tanto trabalho? A resposta é o que vamos ver agora na quarta parte, a vantagem injusta. E no fim das contas, a motivação é uma só: lucro. Ser egoísta, nesse caso, dá mais dinheiro. Durante muito tempo, a comunidade achou que para essa estratégia valer a pena, o atacante precisaria de no mínimo 1/3 do poder total da rede, mais ou menos uns 33%. Só que a pesquisa que descobriu essa falha mostrou algo preocupante: o limite real é ainda menor. Isso significa que até mesmo grupos de mineração de tamanho médio já podem ter um incentivo financeiro para atacar a rede.
Esse gráfico aqui ilustra perfeitamente o porquê. A primeira barra mostra a receita de um minerador honesto. A segunda, a de um egoísta, com o mesmo poder computacional. Percebe como a receita do egoísta é maior? Ele não está criando mais valor, ele está invalidando o trabalho dos outros, e com isso, abocanhando uma fatia maior do bolo. A recompensa que deveria ser distribuída entre os honestos acaba indo injustamente para o bolso do atacante. E isso cria um efeito dominó perigoso. Como os próprios pesquisadores alertaram, e aqui vale a citação, um atacante bem-sucedido torna-se mais lucrativo do que os nós honestos e é capaz de crescer de forma constante. Pode, assim, eventualmente, expulsar outros nós do sistema. É um ciclo vicioso com consequências graves. Pensa nessa espiral. O atacante lucra mais, então ele reinveste para ter ainda mais poder. Com isso, os mineradores honestos começam a ser empurrados para fora, porque o jogo fica desleal. A rede, que foi criada para ser descentralizada, começa a se concentrar nas mãos de um ou poucos jogadores. O risco de um ataque de 50% de verdade aumenta drasticamente. E de quebra, essa tática abre a porta para um dos maiores pesadelos do mundo cripto, o gasto duplo, que é a quebra fundamental da confiança no sistema. Ok, o cenário é bem preocupante. Mas a pergunta que não quer calar é: e aí? Tem conserto? É possível corrigir essa falha? É o que vamos explorar agora na nossa última parte, a busca por uma solução. Uma das primeiras soluções propostas foi mexer na regra de desempate. A ideia era a seguinte: se a rede se deparasse com duas correntes concorrentes do mesmo tamanho, em vez de seguir uma regra fixa, os nós escolheriam aleatoriamente em qual delas continuar o trabalho. Basicamente, seria como jogar uma moeda para cima, uma tentativa de quebrar a vantagem estratégica do atacante. A esperança, claro, era que isso neutralizasse os atacantes mais poderosos. Só que a realidade foi, no mínimo, irônica. Essa solução acabou, sem querer, ajudando alguns atacantes com menos poder. Ela tornou o ataque egoísta lucrativo para mineradores que antes não teriam força para isso. Foi um clássico caso de o tiro saiu pela culatra. E os números mostram isso. Em alguns cenários, o limite de poder necessário para o ataque ser lucrativo, que era de 25%, com essa correção, cai para perto de 23,2%. Pode não parecer uma diferença enorme, mas o ponto fundamental é que a vulnerabilidade aumentou, em vez de diminuir. A suposta cura acabou piorando um dos sintomas da doença. E para completar, existe um problema ainda maior: a vida real. Na internet, a comunicação não é instantânea. A informação de um novo bloco não chega para todo mundo ao mesmo tempo, e esses pequenos atrasos, segundo a pesquisa, podem fazer com que o limite de lucro para a mineração egoísta simplesmente desapareça. Ou seja, em teoria, qualquer minerador, não importa o tamanho, poderia se beneficiar ao agir de forma egoísta. A tentação de trapacear se torna universal. Então, vamos amarrar as pontas do que a gente viu aqui. Primeiro, sim, o Bitcoin tem vulnerabilidades a ataques que exigem bem menos de 50% do poder. Segundo, a mineração egoísta pode de fato ser mais lucrativa do que a honesta, o que é um incentivo terrível. Terceiro, isso representa uma ameaça real à descentralização da rede. E por último, consertar essas falhas é muito mais complicado do que parece, e soluções simples podem ter consequências bem inesperadas. Tudo isso nos deixa com uma pergunta final. O protocolo do Bitcoin está sempre evoluindo, mas as estratégias de quem quer atacá-lo também ficam mais sofisticadas a cada dia. A grande questão é: as defesas vão conseguir se manter um passo à frente dos atacantes? É um jogo constante de gato e rato no coração da maior criptomoeda do mundo. E o futuro da sua segurança depende de quem vai vencer essa corrida.